transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Boa tarde, Danilo, bem-vindo e obrigada por aceitar mais um convite, né, para participar da Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia, boa tarde, equipe da Rádio Excelsior, boa tarde, ouvintes, para mim é um imenso prazer. Eu estou hoje diretamente do CAP São Caetano e, inclusive, já peço desculpa por conta dos barulhos do ambiente, que são, infelizmente, não controláveis, né? E a única sala que eu consegui realmente tem alguns barulhos. Mas eu já peço desculpa para os ouvintes e para você, Márcia, por conta desse inconveniente. E realmente é essencial falar sobre isso, né? A gente agradece, né? A gente sabe que você está no seu horário de trabalho, mas você está se disponibilizando a conversar com nossos ouvintes, comigo e nossos ouvintes. Eu só peço, Danilo, que você fale um pouquinho mais alto. Somente isso, para que a gente lhe ouça com mais clareza. Ok. Melhorou agora? Está ótimo. Mas, Danilo, começando, eu queria que você explicasse o que é o TDAH, ou seja, o transtorno de... é TDAH, as pessoas às vezes chamam de TDAH e eu quase me confundo, né? Que é o déficit de transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade, né? A gente só ouve falar hoje do TDAH, bastante. É sim. Na verdade, o transtorno, isso é importante colocar, viu, Márcia? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Sim. ou com hiperatividade, como alguns falam. É justamente o que? Isso é um distúrbio de neurodesenvolvimento. É uma síndrome de desatenção, hiperatividade, impulsividade, que tem inclusive 3 tipos, a gente vai falar isso lá adiante, mas assim, é importante a gente perceber que é uma condição neurológica que aparece precocemente na infância e geralmente, inclusive, aparece antes da idade escolar, prejudica o desenvolvimento funcional. E o desenvolvimento aí funcional eu estou levando em consideração o aspecto pessoal, social, escolar, acadêmico, profissional. Normalmente envolve dificuldade de aquisição, retenção ou aplicação de algumas habilidades, e isso vai ter um impacto na vida da pessoa como um todo. Anteriormente, era considerado um transtorno comportamental, muito provavelmente porque a maior parte das crianças acabam costumando apresentar um comportamento um tanto quanto negligente, impulsivo, muito ativo, e aí também porque outros transtornos comportamentais aparecem como comorbidade, né? Que é aquela coisa de tem, ao mesmo tempo, a pessoa além desse transtorno tem outros transtornos. E aí é comum a gente ver, por exemplo, o transtorno positivo desafiador e o transtorno de conduta acontecerem muito frequentemente junto com esse transtorno. Mas o TDAH especificamente tem base neurológica muito bem estabelecida, realmente é um transtorno de neurodesenvolvimento. E aí, por conta disso, não é apenas um mau comportamento, como muitos de nós equivocadamente julgamos. Perfeito, Danilo. Danilo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre, assim, sobre as causas e, assim, as principais características, né? Você já falou algumas de quem tem o TDAH. Então, o que a gente precisa levar em consideração? Que o TDAH não tem uma causa única específica. Isso aí é importantíssimo falar, que muita gente acha, isso é educação, ou então, isso é um problema meramente genético. Não, a gente sabe que existem potenciais causas, que vão incluir aí os fatores genéticos, também incluem fatores bioquímicos, fatores sensório-motores, fatores fisiológicos e fatores comportamentais. Aí só um exemplo para a gente ilustrar isso, Márcia. Alguns fatores de risco podem ser, por exemplo, baixo peso ao nascer, quando a pessoa nasce com menos de 1,5 kg, traumatismo craniano, deficiência de ferro, até isso, Márcia, a apneia obstrutiva do sono, ou seja, a pessoa ronca e passa períodos sem respirar apropriadamente enquanto dorme, exposição a chumbo, exposição fetal ao álcool, tabaco, cocaína, tudo isso implica em risco de se ter o TDAH
nessa criança, né? E além disso, é importante também salientar que pouco mais de 5% das crianças que têm TDAH apresentam evidência de lesão neurológica. Além disso tudo, ainda tem essa perspectiva. Então, quais são os três grandes tipos e as características, respondendo a sua pergunta? O primeiro tipo é quando há uma desatenção predominante. O segundo tipo, quando há hiperatividade e impulsividade predominante. E o terceiro tipo é quando se combina esses dois anteriores. Então, existem alguns sintomas, né? O manual diagnóstico estatístico que traz justamente esses sintomas para serem elencados. Obviamente que as pessoas precisam de um acompanhamento profissional para fazerem esse tipo de diagnóstico. Não queiram sair por aí fazendo diagnóstico sem ter preparo técnico para isso, tá? Mas, assim, mais comum a gente vê o quê? Que pelo menos 6 ou mais sintomas, eu vou falar 9 sintomas de desatenção, 9 sinais e sintomas de hiperatividade e impulsividade, e aí eu digo, se você tiver 6 ou mais de um, do outro grupo, ou de ambos, e aí 6 de um e de outro, ou seja, 12 ao todo, você está dentro desses critérios diagnósticos, mas óbvio que você precisa de uma confirmação com um profissional, que é quem realmente pode dar esse tipo de diagnóstico. Então, por exemplo, a gente vai ver que na desatenção a pessoa, é muito comum que seja criança, né? Não presta atenção a detalhes, comete erros descuidados em trabalhos escolares e outras atividades, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas na escola durante jogos, brincadeiras, não parece prestar atenção quando abordado diretamente, não acompanha instruções e não consegue completar tarefas, tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, evita, não gosta ou é relutante ao envolvimento em tarefas que requerem manutenção de esforço mental durante um longo período de tempo. Frequentemente é uma pessoa que perde objetos necessários para efetuar suas tarefas escolares, suas tarefas em geral. São pessoas que se distraem facilmente e que são esquecidas das atividades diárias. Então, eu falei os 9 da desatenção. Agora eu vou falar os 9 da hiperatividade e da impulsividade. São pessoas que se movimentam ou torcem as mãos ou os pés com frequência, frequentemente se movimentam pela sala de aula em outros locais, corre, escala coisas com frequência excessiva quando esse tipo de atividade não é apropriado, tem dificuldade de brincar tranquilamente, frequentemente movimenta-se e age como se estivesse ligado na tomada, o bicho carpinteiro, né? A gente às vezes fala assim. Costuma falar demais, frequentemente responde às perguntas de modo abrupto, antes mesmo que as perguntas sejam completadas, frequentemente tem dificuldade de aguardar sua vez e frequentemente interrompe os outros ou se intromete na conversa dos outros. Então, se tiver 6 de um, 6 do outro, ou 6 de cada um dos dois, está dentro do critério diagnóstico de TDAH. Aí precisa de um acompanhamento profissional urgente. E nada de dar palpites de diagnóstico, né? Porque tem aquela história de médicos e loucos, todos nós temos um pouco, e aí as pessoas, né, começam a fazer suas análises sem conhecimento de causa, né, Danilo? É e isso verdade. a gente sabe que é hábito, né? Aí o povo ouve Danilo falar na rádio e vai sair por aí, fulaninho tem TDAH, viu? Aí não é assim. Né? A gente precisa realmente tomar muito cuidado com essas afirmações categóricas que só pioram tudo, inclusive que estimulam a automedicação inapropriada. É preciso tomar muito cuidado. E você a gente já falou sobre isso, né? Sobre a questão de patologizar tudo também, né? Uhum. Muito frequente, né? É comum. Infelizmente. Infelizmente, né? Deixa eu ver aqui que eu recebi. Lúcia da Boa Tarde, ela diz assim: as pessoas
costumo rotular as outras. Parece que eu não tinha nem lido o que ela escreveu, viu? Imagino, Danilo, quantos foram chamados de lerdos, desligados, mundo da lua. Tão bom vocês falarem e esclarecerem sobre esses assuntos. Parabéns. É verdade, né? A gente tem essa proposta, esse objetivo de informar, porque eu acho que é uma das coisas que mais importam, né? É a gente Exato. dar poder, você saber. Exato, Márcia. O que é importante lembrar? Essa fala, eu fico muito feliz, eu agradeço, né, pela contribuição, porque infelizmente a gente vê muitas pessoas com TDAH que são vítimas de bullying, porque as pessoas não compreendem e aí por isso dão nomes, dão títulos para essas pessoas, apelidos, né? O lerdinho, o sonso, o que é desajeitado, é destrambelhado. Essas falas são extremamente infelizes e isso pode ser um fator de complicação, porque acaba fazendo com que a pessoa piore ainda mais o seu desempenho por achar que ela não tem jeito, que não tem como fazer, não tem o que fazer. Então, isso aí é um dado importante. Sem dúvida. Obrigada, Lúcia, também pela sua participação. Danilo, eu peço novamente que você fale um pouquinho mais alto. Tá bom? Tá bom, tranquilo. Tá. Danilo, eu queria que você falasse, né, cerca de 8 a 11% das crianças com idade escolar são afetados pelo TDAH. Aí eu queria que você falasse mais sobre, assim, os sintomas, esclarecesse mais sobre, ou citasse alguns sintomas, né, em crianças, mais frequentes em crianças e adolescentes, né? Então, na verdade, esse dado é um dado bem recente, né, Márcio? Eu acho interessante você trouxe essa estatística. É uma estatística de uma pesquisa que foi feita em 2018, então bem recente. Você está bem atualizada, bem antenada, porque se você pesquisar nos textos clássicos do Google, que você pesquisa na internet e vai ver muito texto falando que são de 2 a 5%, né? E aí alguns vão dizer que pela CID-10 são 2% das crianças em idade escolar, e aí você trouxe esse dado bem atual, que é de 8 a 11%, ou seja, existe realmente uma quantidade maior de pessoas. E esse dado que você traz é um dado que está utilizando justamente os critérios diagnósticos da DSM-5, né, que é a versão mais recente e mais utilizada no mundo inteiro. É interessante porque a gente vê que muita gente passa batido, não se sabe que tem esse tipo de transtorno, principalmente os que têm uma desatenção mais evidente, né? Os outros, o impulsivo, a gente percebe os sinais físicos, né? O hiperativo, a gente vê fisicamente ele se mexendo, ele se balançando, levantando. O desatento, não. Muitas vezes acham que é uma característica da personalidade, é o jeitão de ser da pessoa. E aí acaba que aquilo ali nem é reconhecido. Então, inclusive, Márcia, existe uma diferença aí entre os gêneros que é interessante para a gente se questionar por que acontece. Estatisticamente, é muito mais comum você ver meninos sendo diagnosticados com esse transtorno do que meninas. Mas existe uma discussão no meio acadêmico que coloca da seguinte maneira: será que realmente são mais meninos do que meninas, ou as meninas são menos diagnosticadas? Isso. Porque geralmente a menina tem mais sintoma de desatenção e o menino tem mais sintoma de hiperatividade. Isso. E aí essa diferença aí é importante para a gente se questionar se não há aí uma baixa identificação, né, um subdiagnóstico, e que faz com que as meninas não sejam realmente percebidas. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Com certeza. E eu sempre gosto de provocar você, porque eu estamos na Voz das Mulheres, né? Com essas perguntas sobre as prevalências das doenças, né? Do distúrbio em relação a gênero, né? O menino ou a menina, a mulher ou o homem. E uma outra coisa que eu queria lhe perguntar,
é difícil, né? Eu acho que um diagnóstico, quer dizer, não é tão difícil como você disse, né? Os sinais, né? Enfim. Mas é subnotificado ainda, não é? Não super, eu ia perguntar se é super notificado, mas eu acho que é subnotificado, não é não, Danilo? Uma dúvida Olha que eu só, tenho. o que é que a gente vê? Tem vários estudos que vão falar que existe uma subnotificação e outros estudos que vão dizer que existe uma supernotificação, né? Então, existem esses dois vieses. Alguns vão, inclusive, tentar culpabilizar a indústria farmacêutica, dizendo que a indústria farmacêutica ganha em se fazer mais e mais diagnósticos e por isso existe supostamente uma super notificação. Inclusive existe um mau uso dos critérios diagnósticos. Com a internet disponível, muita gente vai para a internet e a gente vai ver inclusive profissionais que não estão habilitados a fazerem esse tipo de diagnóstico, não têm experiência com isso e acabam fazendo, né? E isso é extremamente dificultoso, isso é muito ruim, isso traz muitos problemas. Então, sim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E tem muita gente, inclusive, que diz que é falta de regra, que é falta de limite, Sim. né? E aí diz, esse menino é avoado, tá no mundo da lua, a criança está É banada, imaturo. ou então tá ligado no 220. E essas falas, às vezes, não ajudam, né? Às vezes só pioram tudo e é preciso que a pessoa realmente tenha uma identificação. Qual é a característica que é importante levar em conta, Márcia? E isso deve aparecer inicialmente antes dos 12 anos de idade. Geralmente aparece por volta dos 4 anos e geralmente só é diagnosticado entre os 8, 9 e 10 anos de idade. Mas pode ser que você seja um adulto que não teve a identificação, né? E no momento apropriado e continua tendo um comportamento de resquício, né? Uma situação. É muito comum a pessoa ter uma melhora espontânea, isso é importante colocar também, uma remissão espontânea, se não a melhora completa, pelo menos uma parcial, e aí a gente vai ver que metade das pessoas, metade dessas crianças continuam tendo na vida adolescente e adulta. Tá? Eu quero Então, falar sobre isso também, mas antes eu vou aqui ler o WhatsApp que eu recebi de Anônimo de Vila Canária. Ele diz assim, viu, Danilo? Boa tarde. O portador do TDAH costuma dormir excessivamente, conversar sem encarar o interlocutor, conversar sozinho com as paredes, tem surtos de alegria exagerada e tristeza, não responde com atenção ao ambiente, às vezes desligado. só essa última característica corresponde com o TDAH, as outras não. As outras não têm uma. Então, as outras, inclusive, fazem levantar outras possibilidades, outras hipóteses, que não são TDAH. E aí, como eu disse, é melhor realmente que essa pessoa procure uma ajuda profissional qualificada para poder auxiliar. E aí, se realmente há um sofrimento, há um problema, que ele receba o tratamento adequado, porque hoje em dia a gente tem tratamentos excelentes. Mas especificamente TDAH, isso aí que foi descrito, não é. Isso. Eu pensei, não tenho um conhecimento mais profundo como você, mas eu pensei até no autismo, né? Quando ele diz que tem dificuldade de encarar, né, de frente ou de conversar com um interlocutor. Aí teria que fazer uma avaliação, porque às vezes é só uma característica de timidez ou introversão, então teria que ver se realmente é isso, ou se há uma superestima dessa característica que a pessoa às vezes valoriza muito isso e aí acaba estimando demais por esse sintoma. É preciso realmente ver se é isso. É isso, às vezes, como você disse, às vezes é uma timidez, algo que tem que ser, né, trabalhado, mas não necessariamente um distúrbio, né, ou um problema. Danilo, você falou, né, que aparecem, né, os sintomas na infância, mas pode acompanhar o indivíduo por toda a vida.
Uhum. Agora, os adultos apresentam sintomas diferentes. Você podia também explicar isso para a gente? Os adultos têm alguns sintomas que diferem, né? A gente vai ver que eles têm uma dificuldade de concentração. É preciso, né, lembrar isso, que alguma manifestação deve ter ocorrido antes dos 12 anos de idade. Então, obviamente que esse profissional vai investigar essa vida pregressa da pessoa para saber o que realmente aconteceu lá atrás. Isso aí é importante saber, porque às vezes é preciso ver se essa pessoa, durante a gravidez dela, no caso, houve uma exposição pré-natal a remédios, álcool, drogas, tabaco, se houve alguma complicação ou infecção perinatal, se houve algum tipo de infecção do sistema nervoso central, se a pessoa já sofreu algum tipo de traumatismo craniano, alguma doença cardíaca, como é a respiração durante o sono, a questão do apetite, a alimentação seletiva e também, obviamente, de forma bem categórica, a história familiar de TDAH, né? Se outras pessoas da família também tiveram. Mas aí, no caso do adulto, ele vai ter o quê? Uma dificuldade de concentração, isso é bem marcante, uma dificuldade de concluir tarefas, e isso aí está indicando um comprometimento da função executiva. Ela também vai ter, muito frequentemente, oscilações de humor, porque muitas vezes tem dificuldade de se manter motivada para fazer as tarefas, e isso mexe com o humor. Uma impaciência, e isso como uma característica bem demarcada, né, como algo crônico, uma pessoa extremamente impaciente. Alguns vão ter dificuldade de manter relacionamentos e outros vão ter uma grande característica que é preciso também levar em conta, que é uma baixa tolerância à frustração. Não conseguir ouvir um não, né? Além dessa agitação, dessa inquietação, a gente sabe que os adultos com isso têm maior risco de perder emprego, têm um risco maior de não ter uma realização educacional a contento, tem maior taxa de uso abusivo de álcool e outras drogas, tem uma maior propensão para criminalidade. Olha que dado também importante, né, Márcia, para a gente levar em conta. São pessoas que se envolvem mais em acidentes de trânsito, em violações do trânsito também, né? E com certeza são menos notificadas, porque é muito mais difícil você diagnosticar na vida adulta do que na infância, né? Sem dúvida, eu imagino que sim. Né? E eu acho que com a criança também traz uma consequência, né? A saúde mental dessa criança, né? Tá, com certeza, na saúde mental, porque acaba que a vida dessa pessoa, e aí seja criança ou adulto, a gente vê isso, eu vejo muito isso nos adultos também, é uma sucessão de fracassos, Márcia. A gente vai ver repetência, vai ver um histórico de dificuldades, de uma sensação de que não consegue concluir as tarefas que inicia. Isso mexe necessariamente com a autoestima. Isso faz com que ela tenha dificuldade de relações sociais, de habilidade social para lidar com os outros, né? E tudo isso impacta na vida emocional da pessoa, porque ela vai estar sempre se comparando com os outros. Por que, que o outro consegue entregar as coisas no prazo e eu não? Por que, que o outro consegue fazer o que está sendo solicitado e eu não? E aí está sempre com dificuldade, inclusive de pagar uma conta no dia, né? Ela não consegue, coloca ali, mas não vê, acaba se passando, não vê. Então, coisas desse tipo. E aí um bom profissional vai fazer a identificação para ver se a pessoa está distraída por fatores externos, ou seja, ocorrências do ambiente, né? Ou por fatores internos, né? Os próprios pensamentos, ansiedades, preocupações, e ajudar a pessoa identificando isso. E perder o preconceito, né? Se você perceber, ou a própria pessoa se ver, se reconhecer, né? Ela pode procurar, deve procurar ajuda, né? Sim, às vezes ela não se aceitar é um indício de solidão, viu, Márcia? É muito comum a gente ver a pessoa acabar não tendo nenhum relacionamento profundo com ninguém, porque ela acaba desenvolvendo uma visão de que ela é imatura socialmente, emocionalmente, e aí ela não se sente aceita, porque as pessoas ao redor não aceitam ela,
e aí ela acaba ficando muito solitária. E aí, às vezes, vem uma justificativa, né, para o uso de drogas, de substâncias em geral, porque às vezes são drogas lícitas, né, como cafeína, aí tem um abuso, né, é como se fosse uma automedicação. Entendi. Aí a gente vê, algumas vezes também, eu lembro de casos assim de pessoas que tinham uma baixa inteligência, até porque teve dificuldade de aprendizado, sempre teve essa dificuldade, né? Um certo traço de agressividade, problemas sociais em geral, acaba se envolvendo com problemas de justiça, polícia, problemas também dos pais, com os pais, né? Nas relações com os pais. Tudo isso mexe. Danilo, a gente vai rapidinho, viu, para o nosso intervalo comercial e a gente volta falando, né, sobre o TDAH. Até já. Até já. Com a pandemia, ficou ainda mais importante estarmos atentos a alguns sinais na prevenção do suicídio. Se você sofre de medo, ansiedade ou solidão, busque ajuda ou ligue para o NEC, Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, pelo 71-3103-4300, marcando uma triagem. Ou ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo 188. Se conhece alguém que precisa, ajude sem preconceito. Escutar pode salvar uma vida. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, às 6 da manhã. Acorda pra vida! Apresentação, Almir Santana. Rede Excelsior de Comunicação, a sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário, quando o apoio do partido nunca vem, quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Chegando até vocês! Se tem um estado com obras tamanho G, esse estado é a Bahia. Na saúde, o governo do estado é o que mais investe no Brasil. Tem o novo hospital metropolitano, a nova maternidade do subúrbio e 26 policlínicas por todo o estado até 2022. E as obras não param. Vem aí a ampliação do metrô, mais de 7 mil quilômetros de estradas recuperadas, 84 mil novas moradias para os baianos. Olha, também tem as novas pontes com futuro, Ponte Ilhéus Pontal, e vem aí Barra Chique-Chique e a Ponte Salvador Itaparica, a maior obra do país. E ainda tem novas escolas, novas UPAs, tem encostas, porque na Bahia é assim, tem um governo tamanho G que cuida de gente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Já é notícia. O depósito da sexta parcela do auxílio emergencial entra na conta dos nascidos em abril nesta sexta-feira. O valor é transferido para as pessoas inscritas no programa por meio digital e para quem é do cadastro único. O calendário de transferências da sexta parcela da ajuda financeira vai até 3 de outubro. Os saques terão início em 4 de outubro para quem faz aniversário em janeiro. Quem é do Bolsa Família recebe o auxílio emergencial junto com o pagamento habitual do programa de transferência de renda. Nesta sexta-feira, o repasse é para os beneficiários com NIS. De Brasília, Sandra Fontela. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. Excelsior! 13 horas e 40 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Nome, é professor, é palestrante, é escritor e é servidor público. Estamos falando sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, o telefone fixo é o 3328-7666. Se quiser alguma mensagem por WhatsApp, o número é 99315-8213. Antes de começar, eu tenho uma
uma informação também que é importante, que já eu quero passar para os ouvintes, porque doutora Mônica, eu vou dar o telefone, doutora Mônica Martinelli, que é médica reumatologista, amanhã, sábado, né, 25 de setembro, ela está fazendo atendimentos, né, ela está gratuitos, né, para as pessoas que querem se consultar com ela. Então, ela me deixou um telefone, já eu informo para vocês o telefone, que se alguém quiser entrar em contato e tiver interesse em participar, né, dessa consulta, então, liga para este número. Já eu vou falar aqui, vou pedir o número para que a gente possa divulgar. Mas, a princípio, né, amanhã ela atenderá de uma forma gratuita. Bom, Danilo, eu recebi aqui um WhatsApp de Tânia. Tânia dá boa tarde. Ela diz assim: o déficit de atenção, doutor, não tem nada a ver com falta de inteligência, em sim com a própria dificuldade de concentração, não é? É preciso conscientizar a população em geral, pais e educadores. É uma grande verdade, né, Danilo? A gente precisa falar muito. Né, não tem a ver com a falta de inteligência, não. Até porque a gente vê muito frequentemente as crianças tendo uma característica assim, bem clara, é que elas têm assim, uma facilidade muito grande, às vezes, de aprender uma coisa, só que elas não se dão bem no teste, na prova, né? E aí você vê que não é exatamente inteligência, é uma questão de atenção, é uma questão realmente de dificuldade de concentração. Às vezes são facilmente distraídas por qualquer estímulo externo. É mais por isso. Danilo, temos ouvinte. Obrigada, Tânia. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Márcia. Oi, Márcia Xará, tudo bem? Seja bem-vinda. Veja bem, eu tenho uma neta que ela foi diagnosticada como déficit de atenção, déficit intelectual, né? Então, desde nova eu observava assim que ela era muito distante, desatenciosa, não leva assim as atividades de acordo com a idade dela. Aí ela estuda em uma escola que ela é de aluno de inclusão, ela tem 17 anos, as atividades dela são diferenciadas. Aí, como eu estou interessada ouvindo aqui o programa, aí eu gostaria de saber. Você quer ter uma informação? Se minha neta se enquadra nesse aspecto aí, entendeu? Que eu ando com ela até hoje, desde a idade de 6 anos em psicólogo, já fui em psiquiatra. Sim. Danilo, você entendeu a pergunta? Oi, Márcia, eu entendi sim, mas o caso dela é diferente. Ela falou que a neta dela recebeu o diagnóstico de déficit intelectual. É outra coisa, é completamente diferente do déficit Danilo, de atenção. Só não querendo lhe interromper, vou lhe pedir para você falar um pouquinho mais alto, mais perto do microfone. Pronto, melhorou agora? Tá ótimo. Pronto, então, o caso dela é um caso diferente. O caso da sua neta, Márcia, é diferente. Ela foi diagnosticada com um déficit intelectual. Aí é outra coisa. Não é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É diferente, é outra coisa, é completamente diferente. Tá? Déficit intelectual tem uma outra característica. A pessoa tem uma dificuldade com a aprendizagem. Aí tem outras características, a gente pode até um dia, quem sabe, Márcia, marcar para a gente falar sobre isso especificamente. Mas o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o foco realmente é na questão da atenção e da hiperatividade. Não necessariamente existe qualquer tipo de déficit intelectual. Obrigada, Márcia, pela sua participação. Viu? Danilo, uma pessoa, né, com o TDAH, ela, quando não é muito acentuada, porque você falou, né, nas características, quando não é muito acentuada, pode passar pela vida sem maiores complicações? Pode sim. A gente vê, né, que existem alguns graus. É importante também falar sobre isso. Né? Algumas pessoas dizem, né, do grau leve, moderado e grave. O leve é quando são poucos sintomas, e isso vai gerar pequenos prejuízos sociais, profissionais, acadêmicos. O moderado, quando existem alguns prejuízos de grau leve e alguns de grau grave, e o
tipo, né, o grau do TDAH grave, realmente severo, como alguns preferem chamar, é quando há muita expressão dos sintomas com um real prejuízo funcional, social, acadêmico, profissional na vida da pessoa. Aí é outra, né, é muito mais severo. Então muita gente mesmo só vai descobrir que teve TDAH na idade adulta. Por quê? Porque o TDAH dele foi muito leve e ele não conseguiu identificar isso antes. Então isso pode acontecer e a pessoa ter uma vida supostamente normal. Agora, óbvio que com pequenos, como eu disse antes, né, pequenos prejuízos sociais, profissionais e acadêmicos. Isso acontece. Isso. Eu, inclusive, você conhece a psiquiatra, a doutora Ana Beatriz? Conheço. Ela é portadora, ela fala sobre isso. Uhum. Então, a gente vê, né, que existe essa possibilidade e isso não necessariamente quer dizer que a pessoa não vai ter uma boa resolutividade disso lá na frente, lá adiante. Então, eu atendo muitas pessoas adultas que têm ou que tiveram esse diagnóstico na infância e posteriormente houve uma remissão total e seguem uma vida normal. Sim, sim. Nossa ouvinte aqui, Rosa, ela diz assim, ela pergunta o que você já respondeu, mas como às vezes liga o rádio, a internet, né, a gente sabe o que acontece, porque ela pergunta: boa tarde, Danilo, é possível que o diagnóstico do TDAH só aconteça na idade adulta? É possível, sim. A gente vê isso hoje em dia muito frequentemente. Inclusive porque há uma cultura de que as pessoas realmente identifiquem o que estava acontecendo antes. Hoje se fala sobre saúde mental. Hoje a gente consegue identificar, classificar, perceber. Eu lembro quando eu fui trabalhar no interior, Márcia, assim que eu formei, isso lá no ano de 2004 foi o ano que eu fui trabalhar no interior, as pessoas chamavam de depressão tudo. Meu filho tem depressão. Quando eu ia fazer uma mínima consulta, eu percebia que passava longe de depressão. Tudo era chamado de depressão. A pessoa tinha, sei lá, esquizofrenia, paranoide, e aí as pessoas diziam que ela tinha depressão. Não era depressão. Então, as pessoas ainda têm muita ignorância, ainda desconhecem muito esses assuntos, mas aos poucos, graças a canais como este, por onde nós falamos agora, a gente tem uma outra cultura que vai se delineando e as pessoas vão tomando consciência e percebendo que muitas vezes deixaram passar, comeram mosca, né, como a gente fala no nosso dia a dia, deixaram passar alguns dados, algumas informações, até alguns transtornos, por falta de conhecimento. É grande verdade, Danilo. E o TDAH, ele tem cura, né? Há casos, como você disse, que há remissão, mas ele tem cura, ou controle? Não, ele não tem cura, tá? Ele pode ter seus sintomas reduzidos, isso pode ser feito naturalmente aí no período da adolescência e idade adulta e pode ser também feito com um tratamento adequado. E aí, isso aí a gente vai chamar do controle, né, como você está falando. Então, é exatamente isso. A gente visa a remissão parcial, se não total, dos sintomas com o tratamento. Tratamento que pode ser feito com a medicação adequada, vai depender do caso, né, e com atendimento que pode ser, no caso da infância, um atendimento multidisciplinar. E aí é importante, né, a gente ver o papel das outras profissões. Às vezes a gente submete muito a profissão médica, que é imprescindível, a gente não pode dizer que não, mas assim, a gente também precisa muito, aí nesse caso especificamente, do pedagogo, do psicopedagogo, do psicólogo, do fonoaudiólogo, do nutricionista, e lá vai uma lista enorme, eu estou sendo bem, do terapeuta ocupacional, tem uma lista gigante, eu nem me atreveria a querer limitar essa lista, porque são muitos profissionais que podem contribuir aí no tratamento. Geralmente, na idade adulta, as pessoas buscam mais o médico psiquiatra para fazer a prescrição da medicação, né, que tem algumas medicações que vão ajudar com relação a isso. Um bom psiquiatra vai investigar se a pessoa tem comorbidades, né, vai ver se além do TDAH a pessoa tem outros transtornos que precisam ser tratados também, e uma boa psicoterapia, né, e aí, como eu geralmente falo, de preferência com um psicólogo bem qualificado.
E enquanto a gente conversava, eu pensava, né? Quantos transtornos poderiam ser tratáveis, né? Poderiam ser tratáveis e poderiam ser tratados, né? E as pessoas têm uma qualidade de vida maior. E às vezes, com essas informações que estão chegando para a gente, né? Como eu lhe disse, está se falando muito sobre esse transtorno, o TDAH. Então as pessoas se reconhecem e aí pensam, meu Deus, quanto esforço eu fiz, né, na vida, quando havia uma forma de amenizar, de, né, ser trabalhado, de procurar recursos. Um pouco mais de informação, né, Márcia? Exatamente. Já faria uma diferença enorme aí. Que né? importância, né? Uhum. É como você diz, tudo é depressão, a gente tem esse hábito ainda, né, de estar patologizando tudo, não é isso e não é, ou então amenizando coisas que realmente precisam de maior atenção. Isso. Em especial a questão do suicídio, né, que a gente está no meio de falar disso, a gente vê isso, as pessoas por ignorância, isso é frescura, está querendo chamar atenção, e aí minimiza o impacto da situação, e quando vê não era para minimizar, né, então precisa realmente tomar muito cuidado. Muito cuidado, viu? Por isso que falar de saúde mental é fundamental. E saúde mental até rimou, né? Danilo, Luciana pergunta, da boa tarde, ela pergunta se pessoas que têm TDAH podem ter um comportamento agressivo. Podem, sim, assim, são pessoas como quaisquer outras pessoas e podem ter comportamentos os mais variados. Agora, dizer que o comportamento agressivo é exclusivamente por conta do TDAH, a gente não pode dizer isso. Não está naquela lista que eu falei agora há pouco, esse comportamento. Esse comportamento, ele pode acontecer porque existe uma certa baixa tolerância à frustração, uma certa dificuldade com relação aos comportamentos sociais, em especial no tipo hiperativo impulsivo, né, que a pessoa às vezes fala de maneira explosiva, tem um temperamento explosivo, aí a gente pode sim pensar que existe aí uma impulsividade, ou seja, um comportamento que a pessoa não pensa antes de fazer. E aí, por conta disso, inclusive, são taxados de imaturos, de egoístas, mas que com um pouquinho de informação a gente consegue ajudar da melhor forma, né? Aí, para isso, Márcia, é interessante a gente ver muito isso nas equipes multidisciplinares, se discutir esse tipo de assunto, né? A pessoa, para diminuir essa impulsividade, essa tendência aí a essa circunstância que foi dita agora do temperamento explosivo, aí vai diminuir o consumo de cafeína, diminuir o consumo de açúcar, que aliás é uma coisa que a gente não tem necessidade, infelizmente a gente é viciado. É uma coisa que eu sempre falo, né, que açúcar é a pior droga já inventada, porque sim, é uma droga, apesar das pessoas não saberem e não reconhecerem. Não me fale não, que eu sou uma chocolatra, ô Danilo. Não, chocolate você pode consumir, agora consuma sem açúcar. Mas deixa eu te falar, é verdade. Danilo, a gente só tem menos de um minutinho, eu queria perguntar a você também, se existem serviços especializados hoje de tratamento, diagnóstico para o TDAH na rede pública de saúde? Na rede pública, a gente vai ver que as crianças vão ser atendidas no CAPS do tipo infantil, né? Aí é importante lembrar que aqui na cidade de Salvador a gente tem 2 CAPs infantis, um na Liberdade e o outro é o Meira Lessa, que fica ali eu diria que é o que? É Placafó, eu não sei direito se é Jaguaribe, acho que é Jaguaribe. Então, tem também, para adultos, aí as pessoas vão buscar atendimento nos ambulatórios, que aqui a gente tem 3 grandes ambulatórios, que são o Aristides Novis, no Engenho Velho de Brotas, o Rubim de Pinho, que fica ali na Baixa do Bonfim, e o Oswaldo Camargo, que fica ali no Lucaia. São os 3 ambulatórios que os adultos podem buscar para poder serem atendidos para tratarem isso. Pois é, Danilo. Eu quero lhe agradecer mais uma vez, né? Até uma próxima. Eu acho que a gente foram muito importantes, né? O que a gente trouxe e a gente falar cada vez mais de saúde mental. Com certeza, eu que agradeço. Infelizmente a gente tem pouquinho tempo, né? Tinha muita coisa para dizer, mais coisa ainda, mas não tem problema, a gente
Quando for possível, eu volto a essa pauta, tem outra possibilidade para a gente falar mais um pouquinho, que realmente é um assunto muito rico, né? Muito extenso, e é um dos seus sonhos mais pesquisados no mundo inteiro, Márcia. Então tem muita informação sobre ele, graças a Deus, né? E graças aos cientistas que estão aí produzindo ciência e trazendo essa possibilidade. Agradeço em nome da população, a você, a equipe da Rádio Excelsior e aos ouvintes. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Eu agradeço aos ouvintes, e aí essa informação que eu falei no início do programa, agora no final do programa, né? E a doutora Mônica Martinelli, que é médica reumatologista, amanhã está realizando consulta gratuita, né, amanhã sábado, dia 25 de setembro. Então, os interessados podem entrar em contato pelo número 98192-7468. Repetindo, 98192-7468. E assim eu me despeço. Um excelente final de semana para todos. Obrigada pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça, estou aqui do lado ao meu amigo Reis Moura, meu colega e amigo Reis Moura, que agora é dono do microfone. Para você, Márcia, boa tarde para todo o seu público. Parabéns pelas suas entrevistas aí, cada uma melhor do que a outra. Muito viu? obrigada, meu E o amigo. rádio é isso, né? Quem ganha, na verdade, é o ouvinte, onde você coloca um especialista dentro da casa do ouvinte. Perfeito. Né? É a nossa proposta, né? Então, você merece um bom final de semana, E descansar bastante, viu, Márcia? Pois é. Pois eu me despeço, final de semana, excelente final de semana para todos. Fiquem com Deus. E já vou me despedindo.